Alguém eco-ansioso aqui? Eco-ansiedade se refere ao medo que a gente sente diante das mudanças climáticas. Tem uma psiquiatra americana que estuda o impacto das mudanças climáticas no nosso comportamento há 15 anos, o nome dela é Lizzie Van Susteren, que diz que, atualmente, em algum grau, todos nós estamos eco-ansiosos. Não é para menos. A gente está vendo a coisa acontecendo, as enchentes na Alemanha, na Bélgica, na Turquia, tsunami de lama no Japão, incêndio na Grécia, na Califórnia, na Austrália, aqui no Pantanal, tempestades de areia aqui do lado. Não passa um dia em que o noticiário não toque no assunto. Estamos aqui, num TEDx Countdown. Finalmente e infelizmente, estamos olhando para a emergência. E se nós estamos impactados com tudo isso, podem ter certeza que as nossas crianças também estão. Eu não sei se vocês sabem, mas são elas, na sua primeira infância, as principais afetadas pelas mudanças climáticas. Segundo um estudo da OMS de 2018, 1 em cada 4 mortes de crianças de até 5 anos está relacionada a riscos ambientais. Já os nossos jovens são impactados em cheio pela eco-ansiedade. Há poucos meses, pesquisadores de uma universidade de Londres, Bath, fizeram uma super pesquisa com 10 mil jovens em 10 países diferentes, Brasil incluído, sobre o efeito da mudança climática na vida deles. 75% dos jovens disseram que o futuro é assustador. 45% disseram que a eco-ansiedade afeta a vida cotidiana deles, como eles brincam, estudam, comem, dormem. Dentre os brasileiros, 48% se disseram hesitantes sobre ter filhos por conta da situação do planeta. Eu adoraria virar para esses jovens e para essas crianças e falar: fiquem calmos, deixem que nós adultos tomamos conta. Mas a verdade é que nós adultos não fomos preparados para viver em um mundo de desequilíbrio ambiental. Pelo contrário, nós somos os adultos do conforto, da praticidade, do descartável, do acúmulo, do consumo, da competição. A gente até aprendeu alguma coisa na escola, mas era tudo tão distante que a gente preferiu passar a batata quente adiante, assim como fizeram com a gente. E agora a gente está diante de uma geração queimando as mãozinhas. O último relatório do IPCC, o painel intergovernamental de crise climática, deixou todo mundo muito assustado. As previsões para 2050, quando os meus filhinhos vão ter pouco mais de 30 anos, mesmo se a gente reduzir a emissão de gases de efeito estufa, conseguir diminuir o aquecimento do planeta, não são nada boas. Então, se a gente está ciente disso tudo, se a gente está vendo essas mudanças cada vez mais rápidas e mais intensas, eu pergunto: para o que estamos criando as nossas crianças? A gente sabe que a gente quer elas com saúde, certo? E a gente quer elas felizes, com certeza. Mas a gente está mirando na direção certa? Porque nunca se falou tanto em déficit de atenção, ansiedade infantil, depressão infantil, obesidade infantil. Tem um estudo que comprova que, pela primeira vez na história, o QI, o coeficiente de inteligência das novas gerações, é inferior à dos seus antecessores. Mas o que a gente pode fazer? A gente está engendrado num esquema que nos obriga a trabalhar demais para juntar dinheiro, para conseguir capacitar os nossos filhos, para que eles trabalhem demais e ganhem dinheiro. No final, a gente está criando consumidores. Lógico, o sistema não é bobo, ele precisa garantir a sua manutenção. E como é que esse ciclo funciona? Para a gente trabalhar, a gente precisa ter tempo. Para a gente ter tempo, a gente precisa ocupar os nossos filhos. Então, se a gente faz parte de um recorte privilegiado da sociedade, a gente contrata a rede de apoio e enche os nossos filhos com atividades extracurriculares. Se não é o caso, a gente apela para as telas.
nossa santa babá. E eu vou ser eternamente grata à Patrulha Canina pelos momentos de paz instaurados na minha casa. Mas aí, a gente esbarra em alguns problemas. Tanto o excesso de atividades, quanto o excesso de telas, tiram das crianças uma coisa linda, importantíssima e absolutamente pouco valorizada: o ócio. O ócio é a casa da criatividade. E a criatividade é a inteligência se divertindo, como disse Einstein. Na minha família, é uma das ferramentas que a gente mais se esforça para desenvolver nos nossos filhos. Crianças que brincam livres se desenvolvem melhor, se tornam adultos mais seguros para tomarem decisões e mais criativos para encontrarem soluções para os seus problemas. Sabem outra coisa que pode ser um problema para o desenvolvimento da criatividade na infância? Brinquedos. Pelo menos o excesso deles, e principalmente os brinquedos já brincados. E eu chamo de brinquedos já brincados esses brinquedos que são estruturados. Aquela cozinha pronta, o bonequinho, o bichinho, o barquinho, o carrinho. E aqui eu vou citar duas frases de um cara muito especial chamado Piorsky Gandhi, que é um pesquisador da cultura da infância. Muitos brinquedos, para a sensível percepção da criança, são como estar ao lado de um tagarela que não deixa os outros falarem. Brinquedos prontos levam à passividade. O brincar se faz com a vida, não com objetos comprados em lojas. E se a gente pensar que 90% dos brinquedos do mundo são feitos de plástico, aí a gente esbarra naquele nosso outro grande desafio: a saúde do planeta. Na verdade, a saúde do planeta e a nossa saúde são a mesma coisa, porque somos um só. Então, a gente vê isso no macro: a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, e no micro. Se você escolhe cosméticos sem veneno, bom para a gente, bom para o planeta. Produtos de limpeza sem veneno, bom para a gente, bom para o planeta. Comida sem veneno, bom para a gente, bom para o planeta. E olha que maravilhoso. Adivinhem o que médicos do mundo inteiro estão prescrevendo para o combate de diversas doenças? Natureza. Os benefícios das terapias em áreas verdes e com animais não são novidade para ninguém, mas nunca se falou tanto da importância da natureza para a nossa saúde como agora, principalmente pós-pandemia. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou agora em outubro uma nota de alerta, convocando a todos que desfrutem mais tempo em ambientes naturais. Uma nota emocionante, onde se explica todos os benefícios dessa relação criança e natureza. E aqui eu vou deixar a minha modéstia de lado e dizer que, apesar de eu ter ficado emocionada com essa nota, eu não fiquei surpresa. E eu vou explicar. Aqui no Rio de Janeiro, eu e um grupo de amigos montamos uma escolinha para os nossos filhos quando eles eram bebezinhos de meses. Éramos amigas que engravidamos juntas, passamos o puerpério juntas e acabamos montando uma creche parental. Não sei se vocês sabem o que é, mas é uma creche, só que tocada pelas próprias famílias. No nosso caso, num sistema de revezamento das nossas casas e de espaços públicos. Quando a gente precisou, ou quis mesmo, se desvincular dessa estrutura, a gente arrumou uma casa que estava à venda, vazia, praticamente emprestada. A gente contratou 2 educadoras e montamos uma escolinha. 3 anos depois, estoura a pandemia. E aí vamos todos, as 7 famílias, com as 9 crianças e as 2 educadoras, para o meio do mato. Ali a gente formou uma comunidade fechadíssima, onde não se usava máscaras, onde se comia o que se plantava e onde a gente pôde elevar o status da nossa escolinha para uma super escola florestal.
Eu lembro da educadora chegando lá e dizendo, olha, a gente vai ter que colocar uma tela de proteção aqui, restringir o espaço ali, e Deus me livre chegar perto da cachoeira com essas crianças. Em poucos dias, as galochas viraram pés sujos de terra, as crianças estavam comendo quiabo cru da nossa agrofloresta e dominando aquele espaço como se elas tivessem nascido ali. Cachoeira, inclusive. Lá não tinha telefone, televisão e, por muito tempo, nem internet. Nós fomos obrigados a tirar as nossas caras das telas, os nossos corpos do sedentarismo. Nós e nossos filhos, adultos e crianças, se olhando, conversando, socializando. Lá eu vi os nossos 9 filhos se desenvolvendo e sendo educados pela natureza, experimentando o aqui e agora, desenvolvendo o seu raciocínio lógico. Imagina quantos cálculos aquelas cabecinhas pequenininhas não precisam fazer para pular de uma pedra para outra. Exercitando o tempo de espera, de processo, o plantar, o regar, o colher, o cozinhar, o comer, o compostar, se desafiando, vencendo os seus medos, entendendo o ciclo da vida em cada borboletinha encontrada morta e entendendo os seus próprios ciclos internos diretamente relacionados às estações do ano. Juro, não há nada mais educador na primeira infância do que a natureza. Tem um livro maravilhoso do Richard Louv chamado A Última Criança da Natureza, que diz que quando uma criança sobe no alto de uma árvore, ela experimenta um relaxamento ancestral, que a gente sentia quando nós éramos presas de grandes animais, e a árvore era o nosso ponto de fuga. A nossa composição biológica ainda é feita para fugir de predadores. E essa sensação de relaxamento, de proteção, a gente não sente em apartamentos. Esse mesmo livro, em 2005, cunhou o termo transtorno do déficit de natureza para todos os problemas físicos e comportamentais nas crianças por passarem menos tempo ao ar livre. Mas tem mais uma coisa, quando a gente tira a criança do contato com a natureza. Ela deixa de se ver parte daquilo. Ela não cria empatia, amor pelo meio ambiente. E como a gente pode esperar que se cuide de algo que não se conhece? E a gente viu. A gente precisa desesperadamente de uma geração que cuide do planeta. Agora, quando eu falo assim, eu não quero que vocês pensem que eu sou mais uma adulta passando a batata quente adiante. Não. Apesar de nós, na verdade, fazermos parte de uma geração que não encarou o problema de frente, nós estamos aqui e nós temos a nossa responsabilidade. Então, se para a gente é muito difícil adotar hábitos mais sustentáveis, como nos livrarmos dos nossos carros, comermos menos carne, consumirmos de forma responsável de maneira geral, o que a gente pode fazer para que para as nossas crianças isso seja mais natural? Apesar do nosso imenso desejo de blindar as nossas crianças de medos e preocupações, é fundamental que eles estejam a par do que está acontecendo. Da mesma forma que a gente ensina eles a olharem para os dois lados antes de atravessar a rua, a não aceitarem doces de estranhos. Diante do perigo, atenção e informação. Vamos ler livros sobre o tema para eles, vamos mostrar vídeos, vamos conversar sobre a crise climática. Vamos ajudar eles nas pequenas mudanças cotidianas. Então, se o seu filho quiser separar lixo, por exemplo, facilita. Se o seu implicar com a sacola plástica, não desdenhe. Subsidie a compra da escova de dente de bambu. Ensinem eles a consumir com responsabilidade. E se aqui vocês mesmos ainda não sabem, eu vou rapidinho dar uma dica, que são 4 perguntas que eu me faço antes de comprar qualquer coisa. 1. Como isso foi feito? Mão de obra justa? Matéria-prima responsável? 2. Como isso chegou até aqui? Veio lá do outro lado do mundo, deixou uma pegada de carbono imensa até chegar a mim, ou de um produtor local aqui próximo? 3. Para onde isso vai?
É biodegradável ou vai ficar no planeta para sempre? E 4, a mais importante, o nosso novo mantra. Eu realmente preciso disso? Não vamos deixar os nossos filhos associarem felicidade a coisas. O ter para ser é a base mais frágil para a gente apoiar uma identidade. Vamos substituir o na volta a gente compra por será que você realmente precisa disso, meu amor? Dá mais trabalho, mas vale a pena. E, finalmente, vamos oferecer mais natureza a eles. Passeios no parque, na praia, na orla da lagoa, no jardim da igreja, no descampado da comunidade. E se o acesso estiver restrito, vamos pressionar políticas públicas que facilitem o acesso da população a áreas verdes. Natureza é direito, não é privilégio. E mais uma coisinha. Vamos ter em mente, o futuro dessas crianças é diferente de absolutamente tudo que a gente conhece. Então, não vamos estranhar as escolhas dos nossos filhos. Essa galerinha tem tudo para mudar o rumo das coisas. A geração Z já vem impulsionando mudanças. A geração Alfa já fala em salvar o planeta como meta de vida. Se a gente fizer tudo direitinho, a gente só vai precisar se abrir para aprender e crescer com eles. E quanto antes a gente capacitar as nossas crianças para lidarem, para encararem os desafios socioambientais, mais felizes elas serão e mais chances a gente vai ter de viver em um mundo justo e equilibrado. Obrigada.